Algumas semanas se passam e ele finalmente aprendeu a lidar com os pássaros, desligando-os facilmente e desce até a sala evitando facilmente as armadilhas de laser antes de pegar a pistola e atirar no botão de energia para ligar a TV. Shinzo o elogia por suas habilidades, mas Asano responde que ainda não consegue mudar os canais. Nesse momento, Shion chega na sala e entrega a Shinzo o relatório de progresso de Asano desde que ele chegou aqui. Mais tarde naquele dia, o cabeça de balde ensina como escapar da armadilha de gás venenoso e ele é capaz de sobreviver à comida envenenada básica, mas quando experimenta o leite, ele acaba ficando doente novamente e corre para o banheiro apenas para ficar preso com os códigos novamente. De repente, eles percebem que algo está errado e o encontram mal consciente no chão. Futaba imediatamente o leva para a enfermaria, onde eles o examinam, e acontece que ele pegou febre por exaustão. Ela então percebe algo e arranca sua pele, apenas para revelar que ele estava usando uma roupa falsa, enquanto na verdade, ele está completamente machucado e ferido do treinamento. Ele não queria que Mutsumi se preocupasse, por isso pediu ao peludo para fazer-lhe uma roupa enquanto era curado pelo cabeça de balde. Ela diz que seus resultados foram extraordinários e não poderiam ter sido alcançados sem se treinar até a morte. Ela diz para ele se acalmar e lhe entrega um livro sobre codificação. Ela diz que ele precisa ficar de repouso na cama até ter lido completamente o livro, e só então ele tem permissão para participar do treinamento novamente. Uma semana se passa e finalmente ele consegue quebrar as fechaduras do banheiro, fazendo todos comemorarem, pois ele finalmente passou no teste de membro da casa Yozakura, e agora é aceito pelo computador. Para seu horror, Shinzo tira uma camisa de 100 quilos, alegando que eles podem aumentar a intensidade agora, enquanto ele muda a dificuldade das armadilhas de normal para difícil. Ele percebe que suas aventuras estão apenas começando, pois tem um longo caminho a percorrer antes de poder proteger a si mesmo e Mutsumi de todo o perigo. Na manhã seguinte, Mutsumi cozinha o café da manhã mais uma vez, enquanto Asano entra na cozinha tentando colocar suas roupas íntimas. Ela olha para ele como se ele fosse um maluco e diz que ele deveria se preocupar com suas fantasias e desejos estranhos, pois não importa quão perturbadores sejam, ela não se divorciaria dele. Ele afirma que isso é tudo um mal-entendido e ele só quer praticar seus disfarces. De repente, uma bela mulher loira aparece na porta perguntando se está tudo bem. Asano não sabe quem ela é, mas Mutsumi imediatamente reconhece que é Kengo com os seus disfarces. Ele imediatamente começa a sufocar Asano tentando assustá-lo, mas Mutsumi manda ele parar e deixá-lo em paz. Nesse momento, Kyochiro também aparece na cozinha e pede a Mutsumi um beijo de despedida antes de sair, e isso foi demais, pois ela simplesmente bate tanto em Kengo quanto em Kyochiro na cabeça. Mais tarde naquele dia, ele encontra Shinzo, que está prestes a ir em uma missão sozinho. Asano pergunta se é uma missão de perigo, mas ele diz que é uma missão de baixa dificuldade, pois ele simplesmente precisa descobrir informações sobre uma operação de dinheiro falso e não deve demorar muito. Asano deseja boa sorte e sai para a escola junto com Mutsumi. Enquanto caminham até o prédio da escola, uma bola viajando em alta velocidade quase atinge Asano, mas sem nem olhar ele pega a bola e a joga de volta com uma força incrível. Mais tarde à tarde, tanto ele quanto Mutsumi sobem ao telhado para almoçar quando Mutsumi diz que ele não sabe ainda, mas sua força e habilidades aumentaram muito por causa do treinamento. Ele anda tão silenciosamente agora que as pessoas estão começando a chamá-lo de ninja. Depois disso, ela pergunta se ele está livre depois da aula hoje, pois ela precisa de ajuda com seu trabalho. Asano obviamente concorda e volta para casa, onde ela se senta em sua mesa e começa a carimbar uma pilha de papéis enquanto diz a Asano o que fazer enquanto ele traz mais e mais documentos que ela analisa em alta velocidade e também encontra erros e outros problemas neles. Ela faz de Asano sua pata e diz para ele enviar e-mails para alguns dos investidores para aumentar suas ações, enquanto diz a Asano para ignorar os papéis de divórcio forjados que Kyoichiro criou para tentar quebrar seu casamento. Enquanto mexe nos arquivos, ela percebe que um dos relatórios de Kengo parece estar incompleto, e porque ele fez isso várias vezes antes, ela fica irritada e leva Asano para o quarto de Kengo. O quarto está completamente cheio de suas roupas até a borda, onde eles nem conseguem ver nada. Mutsumi manda ele sair e ele aparece magicamente em cima de seu monte de roupas enquanto Mutsumi diz para ele completar seu relatório e enviá-lo imediatamente. Kengo não leva a sério e simplesmente começa a comer seu sushi enquanto diz a Mutsumi para parar de agir como uma avó. Isso a irrita e ela pega suas algemas para aplicar um castigo estilo Yozakura.
Kengo percebe que está em perigo e pula do monte para escapar da sala. Graças ao seu treinamento, Asano ficou mais rápido e bloqueia seu caminho imediatamente, mas Kengo é mais esperto e o força a baixar a guarda, se tornando Mutsumi. Ele então corre passando por ele para fora, enquanto uma irritada Mutsumi ativa o modo hibernação da casa para barrá-la completamente do mundo exterior, enquanto paredes gigantes são erguidas ao redor da casa. Ela diz a Asano que não há como escapar desta casa uma vez que este modo é ativado. Enquanto isso, Shinzo rasteja pelo duto de ar enquanto vê a operação gigante sendo executada por um milionário que já colocou 60% de sua moeda falsa em circulação. Ele viaja pelos dutos e percebe que essas pessoas estão trabalhando com uma pessoa altamente inteligente que projetou todas essas medidas de segurança. Ele coloca seu Apple Vision Pro e, ao contrário da vida real, seus óculos são realmente úteis, pois ele consegue ver através dos containers para encontrar um monte de dinheiro falso. Ele desce pela escotilha para encontrar uma maleta secreta que ele consegue hackear e pega a foto emoldurada de uma nota que pode ser muito importante. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, um alarme soa e ele começa a correr. De volta à casa Yosakura, Mutsumi começa a verificar todos os quartos, um por um. Ela vai para seu quarto, onde usa um dispositivo infravermelho para verificar seus sinais, mas não encontra nada. Asano fica impressionado com a quantidade de hobbies que ela tem, enquanto olha para a pintura que ela fez recentemente. Eles então vão para o quarto de Shion, que está ocupada jogando um jogo físico no qual ela não é muito boa. Eles então vão para o quarto do cabeça de balde, que diz que explodirá Kengo se o vir. Eles finalmente vão para o quarto de Kyoichiro apenas para encontrar o quarto inteiro coberto com fotos de Mutsumi. Asano se pergunta se Kengo poderia ter escapado, mas Mutsumi diz que é impossível com a casa em bloqueio. De repente, todos os outros irmãos se encontram com Mutsumi e Asano perguntando se eles conseguiram encontrar Kengo, quando de repente Asano ouve algo e se vira para ver o rosto de Kengo na Mona Lisa. Acontece que ele estava se escondendo na moldura. Kengo imediatamente foge e vira uma esquina enquanto Asano segue, mas de repente grita enquanto cai. Mutsumi corre para verificá-lo e o encontra no chão esfregando a cabeça enquanto ele afirma que Kengo jogou a moldura nele e correu para dentro da cavidade na parede. Mutsumi grita alto, alegando que ele deve ter encontrado uma maneira de sair do bloqueio, e com raiva, volta para o quarto de Kengo, alegando que removerá o bloqueio em breve. Assim que Asano entra no quarto, porém, ela imediatamente o algemou e afirma que não é tão estúpida e sabe que Kengo está se passando por Asano agora. Ela afirma que não há como escapar do bloqueio, então Kengo deve ter trocado de lugar com Asano e o escondeu na esperança de que Mutsumi liberasse o bloqueio, após o qual ele poderia escapar. Kengo aceita sua derrota e remove a máscara, e juntos eles começam a procurar a papelada que ela precisava. Mais tarde naquele dia, Asano come o curry feito por Mutsumi, que é muito gostoso. Então ele pergunta qual é o ingrediente secreto, e Mutsumi responde que é cianeto. Asano imediatamente começa a se sentir mal e se desculpa para atender uma ligação. Ele atende o telefone apenas para encontrar Shinzo do outro lado gritando por ajuda. Elas fazem uma videochamada e Shinzo chora que acabou entrando em um tiroteio, mas não esperava tantos caras, e agora todas as suas balas acabaram e ele não tem armas. Ela diz a Asano que Shinzo é um espião extremamente bom, mas ele só depende de suas armas, e se ele não tem uma arma, ele se torna um grande covarde. Ela pergunta se Asano pode levar suas armas para ele e ele imediatamente concorda. Ele se veste e carrega uma pequena bolsa enquanto entra no prédio altamente seguro e começa a andar pelos corredores. Infelizmente, ele não é rápido o suficiente e é pego por um guarda que coloca uma arma na sua cabeça. Ele se lembra de seu treinamento e empurra a arma de volta antes de agarrar o braço em uma chave e golpear seu rosto com o cotovelo. Ouvindo isso, vários outros guardas chegam à cena. Ele bate em um no rosto com o joelho, mas é pego pelo outro guarda. O terceiro guarda tenta esfaqueá-lo, mas suas roupas o protegem enquanto ele soqueia antes de quebrar as partes íntimas do último cara para garantir uma vitória. Para sua surpresa, outro guarda chega, então ele rapidamente pega sua arma que Shinzo lhe deu e a usa para atirar um raio elétrico maciço nele, o que o incapacita imediatamente. Ele finalmente encontra Shinzo, que imediatamente se agarra a ele pela vida e agradece pelas armas que ele fica esfregando contra o seu rosto. De repente, mais alguns guardas entram na sala, mas a personalidade de Shinzo muda e ele se levanta e atira em todos os guardas em uma fração de segundo antes de dar a Asano a nota emoldurada. Ele sai da sala e lida com todos os capangas com extrema facilidade enquanto atira em todos eles antes de jogar uma granada no último grupo e atirar nela no ar. Ele então pega Asano enquanto começam a sair do prédio, mas Asano acaba levando um tiro na perna de um atirador de elite. Ele cai no chão enquanto começa a sangrar enquanto o atirador diz a Shinzo para largar suas armas.
Shinzo segue os comandos para garantir que Asano sobreviva e larga a arma, mas Asano se lembra que Shinzo pode transformar qualquer coisa em uma arma se tiver uma boa aderência. Então ele joga um garfo para ele que ele pega e atira no cano do atirador, fazendo errar o tiro. Isso lhe dá tempo suficiente para pegar sua arma e atirar no adversário, salvando a vida de Asano. Quando a noite cai, Shinzo começa a voltar carregando Asano nas costas enquanto ele agradece por salvar sua vida. Asano o agradece de volta, dizendo que estaria morto se não fosse Shinzo salvando sua vida de morte imediata. Enquanto isso, um mendigo entra em outra instalação e bate em todos os guardas lá com um martelo, pedindo a localização de seu líder. Mas todos se recusam a revelar a localização, então eles matam enquanto tira a foto de seu próximo alvo, que acaba sendo Asano. Vários dias se passaram desde o incidente assustador do tiroteio na fábrica com o Shinzo. A perna de Asano cicatrizou bastante e o novo membro da família de espiões Asano anda por uma rua ao lado de uma estrada solitária. Já está escuro, mas ele tem um olhar brilhante no rosto enquanto fala com Mutsumi em seu celular. Ela está contando a história sobre uma roda gigante especial em sua cidade. A lenda diz que muito tempo atrás um casal teve uma discussão horrível que rapidamente se transformou na maior briga que já tiveram. Mas depois de andar na roda gigante, eles esqueceram tudo sobre a discussão e se apaixonaram novamente. Desde então, ela é chamada de Roda Gigante dos Casais. Asano ri da bobagem da história e ela continua dizendo que também gostaria de passar um dia com ele lá em seu próximo dia de folga, andando na roda gigante. Já que o boato é que qualquer casal que assista ao pôr do sol juntos dela será feliz junto por muito tempo. Ele cora um pouco enquanto ela continua falando, mas sua voz vai sumindo ao fundo enquanto ele vê um sedã branco parar ao seu lado na beira da estrada. Ele observa atentamente enquanto um homem sai dele. Ele está vestido de forma desleixada com roupas cinzas e seu cabelo cobre a maior parte de seu rosto, mas Asano fica lá e olha enquanto o homem misterioso mas assustador se vira lentamente e faz contato visual com ele. Mutsumi precede que ele não está mais respondendo, então ela chama seu nome, mas com uma voz séria ele diz que precisa desligar agora e guarda o telefone. O homem do carro anda em sua direção e usa o nome de Asano para confirmar sua identidade. Asano fica um pouco assustado por este estranho saber seu nome, e continua observando enquanto o homem coloca a mão no casaco e lentamente puxa um cartão de identificação da polícia. Ele se apresenta como Hotokiyama e diz que é um policial da delegacia de Koizumi. Sem mais explicações, ele pergunta a Asano se ele se importaria de ir com ele à delegacia para um interrogatório. Sem muita escolha para recusar, Asano concorda com ele e vai à delegacia, onde é levado para uma sala de interrogatório escura com apenas uma pequena lâmpada fornecendo luz. Sem perder tempo, Hotokiyama puxa um laptop e mostra uma foto que foi encontrada na Dark Web. Ela mostrava Asano das lutas que aconteceram alguns dias atrás. Ao ver a foto, ele fica chocado até o âmago e seu rosto fica completamente pálido ao perceber que a foto está disponível para qualquer um na internet ver. Os irmãos Yosakura garantiram que são muito cuidadosos em encobrir todas as atividades e missões secretas em que se envolvem. Então, como sua foto chegou à Dark Web? Hotokiyama continua mostrando mais imagens que claramente mostram Asano usando armas de fogo ilegais, invadindo propriedades privadas, estando envolvido na perseguição de carro em vias públicas, onde o animal de estimativa de Mutsumi estava dirigindo o carro, bem como estando presente quando a bomba do teto foi detonada em sua escola. Asano pensa consigo mesmo que ele na verdade não estava por trás de metade desses incidentes, mas mantém a boca fechada quando Hotokiyama o questiona e o acusa de todos os crimes. Hotokiyama continua dizendo que tem experiência suficiente para saber que um adolescente não pode ser o único responsável por tais atividades, então é surpreendente que não haja foto ou vídeo em nenhum de seus conspiradores. Ele acredita que Asano está trabalhando com uma organização secreta que participa dessas atividades às escondas. O policial promete que se ele der as informações valiosas, eles reduzirão a extensão de suas punições por ajudar a polícia. Ele continua forçando-o a desistir de quaisquer segredos que conhece e expor as pessoas com quem está trabalhando. Mas Asano sabe que dedos duros levam pontos. Ele pensa nos irmãos Yosakura e com um olhar feroz em seus olhos, ele declara que não sabe nada. Hotokiyama diz para ele se acalmar e pensar com cuidado. Ele então lhe serve um copo de água e, sem nem tentar esconder, abre um pacote e adiciona uma substância em pó branca ao copo. Asano o observa e Hotokiyama tenta encobrir suas ações, dizendo que são apenas minerais adicionados e nada suspeito. No entanto, o garoto imediatamente identifica como um soro da verdade e se recusa a beber. O que Hotokiyama não tem em ser discreto, ele compensa em força simples, e antes que Asano tenha a chance de reagir, ele agarra seu rosto e joga o líquido em sua garganta.
Felizmente, depois de ter treinado com a família de espiões, ele consegue puxar o líquido em uma bolha gigante e cuspir para fora de sua boca. Quando Hotokiyama vê que o soro da verdade não funciona, ele recorre diretamente à violência, puxando um martelo e esmagando a mesa. Os reflexos de Asano entram em ação e ele consegue se mover rapidamente para fora do caminho e cai em uma bolsa próxima. Ele vê um líquido vermelho fluindo dela e presume que é sangue, enquanto Hotokiyama confirma seu medo e diz que é um traficante que ele recentemente eliminou. Ele vai atrás dele novamente e o prende em uma parede com o martelo ainda em uma mão. Depois de dar mais uma chance para ele desistir de algumas informações, ele começa a trazer sua mão para baixo para bater em Asano, mas Asano puxa sua mão e a parede é esmagada. Para sua surpresa, ele vê Kyoichiro sorrindo levemente para eles. Acontece que Hotokiyama era um velho amigo dele que ajuda a encobrir as atividades Yozakura. Ele foi preparado para testar a lealdade e resistência de Asano, e acontece que ele passou no teste com louvor e impressionou o normalmente inexpressivo Hotokiyama. No dia seguinte na escola, Kyoichiro, que também é o vice-diretor, ministra uma aula. Asano está extremamente exausto e está fazendo o possível para manter os olhos abertos, mas com a quietude da classe, ele é tentado a ceder e tirar um cochilo curto. Apenas segundos depois de fechar os olhos, ele vê um giz se movendo em velocidade sônica voar ao lado de sua cabeça e penetrar na parede atrás. Ele está totalmente acordado novamente, e usando mais código, Kyoichiro diz que ele precisa treinar para lutar contra o sono, porque senão ele enviará mais giz voando em sua direção. Mutsumi tenta lutar contra seu irmão mais velho e impedi-lo de sobrecarregar Asano, mas Asano concorda em treinar seu cérebro para exigir menos ou nenhum sono. Usando o apagador, Kyoichiro libera uma fumaça espessa que coloca o resto da classe para dormir, mas Mutsumi é salva por sua máscara de gás. Asano adormece, mas mesmo nesse estado, seu corpo treinado é capaz de reagir instantaneamente e bloquear qualquer giz enviado em sua direção. Com seu treinamento indo tão bem, Asano é enviado em sua primeira missão a um parque de diversões para encontrar um casal que supostamente está carregando armas com eles. Ele tem a tarefa de descobri-los discretamente e tirar suas armas. Enquanto ele se senta no parque, Mutsumi aparece e diz que ela vai se juntar a ele na missão. Ele está emocionado por tê-la lá e espera que possa ter um bom dia com ela para que ela o veja como um bom marido. Eles veem 3 casais suspeitos, um por um, seguindo-os nas várias montanhas russas e jogos. Asano continua notando um casal apaixonado vestido com roupas combinando, que continuam fazendo coisas românticas um pelo outro. Ele tenta se inspirar neles e pega uma rosa para dar a Mutsumi. Os primeiros 2 casais acabam sendo inofensivos, então eles perseguem o casal final vestido de terno no restaurante. Mutsumi se levanta para comprar bebidas e Asano nota o homem puxando uma caixa de seu casaco. Ele puxa sua própria arma para se preparar para uma luta, mas acontece que o homem estava simplesmente prestes a pedir em casamento e era apenas um anel na caixa. Asano está prestes a ser aliviado, mas nesse momento ele ouve uma luta alta acontecendo entre o casal apaixonado. Eles trocam insultos e o garoto se afasta da mesa. No entanto, em uma reviravolta chocante, a garota puxa uma arma e aponta para o garoto. Ele puxa um reverso e tira uma arma para apontar para ela. O restaurante entra em pânico e as pessoas começam a correr para a porta, na qual Mutsumi também fica presa. O casal psicótico abre fogo um contra o outro, enviando balas por todo o lugar. Asano se abaixa abaixo de uma mesa para proteger um garoto lá. Ele saca sua arma e rapidamente desarma o casal psicótico com apenas 2 de suas balas. Eles são levados pela polícia e o dia é meio que salvo por Asano. Para terminar o tempo no parque de diversões, Asano e Mutsumi vão na roda gigante dos casais juntos, onde ele dá a rosa que foi levemente danificada no tiroteio. Ela cora e a pega enquanto a roda gigante sobe para mostrar o lindo pôr do sol. Se a lenda é verdade, eles podem ter sorte o suficiente para se tornarem um casal feliz por muito tempo.
Alguns dias passam e acontece que alguma pessoa tem tentado hackear os arquivos domésticos sobre todos os membros da família nos últimos 4 dias, e Xion tem tentado repelir o ataque cibernético sem dormir um pouco. Depois de um tempo, ela finalmente consegue prender o hacker em um procedimento de hacking reverso, mas o hacker usa o método confiável de puxar o fio para se proteger. Xion pensa que finalmente derrotou o hacker, mas acontece que o hacker parece ter conseguido a maioria dos arquivos sobre Asano de qualquer maneira. Ela finalmente faz uma pausa e sai de seu quarto apenas para encontrar Asano e Mutsumi se preparando para a escola. Ela conta sobre como um hacker estava tentando repetidamente obter os arquivos de Asano, mas ela acha que conseguiu salvar e atualizou o sistema. Asano não gosta do som disso, pois acha que problemas podem estar chegando, mas não pensa muito nisso. Mais tarde, eles saem de casa a caminho da escola, quando de repente Asano sente algo errado e empurra Mutsumi para trás, bem a tempo de desviar de algumas agulhas muito afiadas que atingem o chão. Ele vê uma figura esbelta atrás do poste e decide correr junto com Mutsumi. Ele tenta correr em becos aleatórios, mas não consegue se livrar da atacante, o que o força a enfrentá-la. Ele se prepara com sua arma de taser quando olha para o beco, mas o ataque vem de cima, que ele de alguma maneira consegue bloquear e empurrar a garota para longe. A atacante parece estar excitada pelo fato de Asano ser tão poderoso e diz que o ama e quer matá-lo. Mutsumi de repente percebe quem ela é e diz a Asano que o nome dessa espiã é Kiri, que carrega várias agulhas com ela e é conhecida como a Caçadora de Homens. Segundo ela, essa mulher persegue os homens pelos quais acaba se apaixonando e os segue antes de finalmente matá-los com suas agulhas. Isso parece irritar a garota, que diz a Mutsumi nunca chamá-la de algo vulgar como Caçadora de Homens nunca mais, ou ela a esfaqueará no olho. A garota parece estar suspirando por Asano enquanto afirma que o viu pela primeira vez em um vídeo na Dark Web e desde aquele dia ela ficou completamente apaixonada por ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar para a parte 3. Valeu!